Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana José Neves, presidente da AED, Cluster Portugal, Aeronáutica, Espaço e Defesa. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Rosário, em primeiro lugar, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. É sempre para nós um prazer expressar para o grande público o que é que nós estamos a fazer na Aeronáutica, Espaço e Defesa. Portanto, obrigado pela oportunidade. O que é capital? Bom, como estávamos a falar há pouco, a defesa está no topo das notícias. Existe neste momento, digamos, uma disrupção em tudo o que era a estratégia de defesa europeia, muito motivada não só pela guerra na Ucrânia, mas também por toda a viragem de uma parceria que acontecia há décadas na parceria transatlântica com os Estados Unidos da América. E sabe, eu ainda o ano passado estava em Bruxelas, numa conferência da AST, que é a nossa congénere a nível europeu, e o Thierry Breton, o comissário de defesa na altura, mencionou que estava a ter um plano de 100 mil milhões de euros para o próximo MFF, portanto, para o próximo programa quadro da Comissão Europeia. E eu até estava com um colega meu da administração da AED, o Pedro Petiz, e disse, bem, este homem está a puxar os valores mesmo muito para cima, duvido que vão ser aprovados estes valores. E agora já estamos a falar em muito mal, não é? Muito Estamos mais. a falar de Exato. 800 mil milhões em 4 anos. Mais temos a questão de os Estados podem, entre aspas, se endividar sem violar as regras fiscais da União Europeia. Portanto, o que é importante aqui para nós? Portanto, é como é que nós usamos esta alavancagem na defesa e fazemos algo com uma estratégia em que nos permita, em Portugal, criar postos de trabalho, emprego altamente qualificado, maior competitividade das empresas, exportações e, como eu gosto de dizer, de certa forma, transformar a palavra despesa em defesa em investimento em defesa. Vamos então falar sobre esses aspectos. Para Sim. nós é capital Diga. realmente pensarmos nisto agora. Muito bem. E Temos vamos. que agir de uma forma muito profissional e rápida, porque se nós não agirmos de uma forma rápida, os outros vão chegar primeiro do que nós, porque todos vão querer competir neste setor. Certamente, e vai ter oportunidades de nos explicar isso melhor, mesmo. até porque eu gostava que nos dissesse se efetivamente podemos falar da existência de uma indústria de defesa em Portugal. Sim, eu gosto de falar mais de uma indústria de aeronáutica, espaço e defesa. E porquê? Porque a AED surge em 2016, juntando 3 associações. Uma de aeronáutica, PEMAS, uma de espaço para o espaço e uma de defesa que era a Danotec. E porquê? Porque havia sinergias muito grandes entre as 3 entidades, no sentido das pessoas muitas vezes serem as mesmas, das empresas trabalharem nas mesmas áreas e ser muitas vezes às empresas difícil distinguir o que é aeronáutica, o que é defesa e o que é espaço. Aliás, cada vez mais, espaço está na defesa e aeronáutica está na defesa. Quando nós falamos num caça, estamos a falar de aeronáutica e estamos a falar de defesa. Quando falamos em imagens de satélite que são enviadas para a Ucrânia, estamos a falar de espaço e estamos a falar de defesa. Portanto, está tudo muito junto. O que é que nós temos hoje em dia em Portugal na área de defesa? Eu gosto de olhar para o conceito de NATO, MDO, Multi-Domain Operations, em que olha para o espectro terra, ar e mar, portanto, tipicamente o que nós associamos ao Exército, à Marinha e à Força Aérea. Temos uma nova entidade que é tudo o que é ciber. Ainda temos mais uma que tudo o que é espectro eletromagnético, que é de certa forma a cola entre tudo. Sem espectro eletromagnético nada funciona. Certo, há um número de 380 empresas identificadas com atividade de defesa. É assim? Corresponde? Sim, mas nós na AED temos cerca de 150 entidades. Sim. Um espectro muito grande. Temos desde uma Airbus em Santo Tirso que exporta estruturas aeronáuticas para o A320 e para o A350, uma Aeronova que produz estruturas aeronáuticas para o KC390, depois temos empresas mais tecnológicas que exportam tecnologia na área de software e temos inclusive empresas na área balística que exportam e trabalham com os grandes construtores europeus na área de proteções balísticas para veículos blindados como para ambulâncias. E tem havido um crescimento, ou seja, deste número de empresas em Portugal e da área em si, ela tem vindo a crescer, é isso? Sim, tem vindo a crescer paulatinamente, ou seja, não temos uma explosão de empresas. E agora, poderá haver essa explosão? Eu vou-lhe dizer, mais do que haver uma explosão, é as empresas que trabalham neste momento conseguirem se capacitar ainda mais, ganharem competências, procurarem no mercado competências, ou seja, irmos aos recursos humanos e ver que competências é que necessitamos, e de certa forma crescerem e posicionarem-se de uma forma diferente na cadeia de valor. E aqui distinguem dois pontos. Deixe-me só um segundo. Esteja à vontade. Ponto 1. Criar em Portugal os OEMs, ou seja, integradores finais fortes, e neste momento temos empresas portuguesas que já exportam produtos finais, por exemplo, drones para a Ucrânia.
Temos empresas portuguesas que estão neste momento a desenvolver uma aeronave com uma parceria muito forte com a Força Aérea Portuguesa para transporte de carga e de passageiros. Temos empresas portuguesas, ainda em janeiro foi o lançamento do primeiro satélite comercial português para o espaço, na área de vigilância marítima. Temos também empresas portuguesas a desenvolver neste momento satélites de observação da Terra que vão integrar a constelação do Atlântico. Portanto, isto é o primeiro segmento de empresas que podem ser integradores de primeira linha e podem fornecer um produto final, e é muito importante porque, de certa forma, criamos centros de excelência e de decisão em Portugal, que é crítico. Depois temos as outras empresas, não podemos pensar que vamos desenvolver um navio de fio a pavio, não vamos desenvolver um novo caça. Portanto, empresas portuguesas que podem posicionar na cadeia de valor, na cadeia de fornecimento de grandes integradores nacionais. E isso é muito importante, a capacitação das empresas portuguesas para conseguirem fazer esse tipo de fornecimentos. Por isso é que quando vejo toda esta alavancagem de grandes orçamentos europeus, eu olho, ok, como é que Portugal se pode posicionar não só no fornecimento de produtos finais, mas como é que podemos colocar as empresas portuguesas e também o nosso sistema científico e tecnológico nacional a trabalhar em conjunto com as empresas dentro destas grandes cadeias de fornecimento internacional. Ou seja, isso vai obrigar também a um repensar da própria lógica de organização de algumas empresas, de alguns investimentos que vão ter que ser feitos para não perderem realmente esse comboio, como dizia, não é? Claramente, investirem muito na certificação das pessoas e da empresa, na credenciação inclusive ao nível nacional, de trabalharem na área de defesa, precisam de uma autorização do Ministério da Defesa, as pessoas têm que estar credenciadas também a nível do Gabinete Nacional de Segurança, portanto tem que haver um investimento das entidades portuguesas nesta aposta. Por isso é que é muito importante aqui um ponto que muitas vezes a gente esquece e que é importante a nível europeu e que muitas vezes não é pensado a nível europeu. Os investimentos nestas áreas têm que ser pensados a 10, 20 anos. Não podemos pedir às empresas para investirem 10, 20, 30 milhões de euros se não pensarmos a 20, 30 anos. E felizmente, tipicamente, a experiência mostra que nestas áreas temos aeronaves a voarem durante 40 anos, portanto temos investimentos a longo prazo. Embora cada vez mais a evolução tecnológica seja mais disruptiva. E muitas vezes falamos na questão da contratação pública como um problema, porque a contratação pública em Portugal é demorada, e se estivermos a falar de um produto relacionado com a inteligência artificial, a contratação a 3 anos fica obsoleto o produto. Portanto, há um conjunto de elementos que temos que pensar. Eu gosto de olhar, e com a nova estratégia há 4 anos da Comissão Europeia de rearmar a Europa, para mim não podemos pensar a 4 anos com estes investimentos de 800 mil milhões. Temos que pensar como é que vai ser depois dos 4 anos, como é que vai ser depois quando as regras fiscais voltarem a ser aplicadas na área da defesa. Mas este anúncio da União Europeia e este diferente com os Estados Unidos fez o clique também aqui em Portugal, nas empresas nacionais ou não? Já está a mexer alguma coisa? Já estava a mexer. Já estava, certamente, até porque, como diz, os investimentos são 10 anos. Exatamente. Não é? Eu vou-lhe começar a dizer, eu acho que desde que a Comissão Europeia, a visão da Comissão Europeia na área de defesa já começou em 2016 com o Presidente Juncker. Portanto, já em 2016 já se começou a virar para a defesa, foi depois criado um plano para desenvolvimento de novas tecnologias em defesa e que levou ao que existe hoje em dia, que é o European Defence Fund, que já mobilizou as empresas para trabalharem mais em defesa, no sentido de que como é que eu vou-me conseguir capacitar em defesa através da investigação do ID, da investigação e desenvolvimento, para criar novos produtos, novas capacidades. E o European Defence Fund já mobiliza isso. Eu vou-lhe dar um exemplo. Há empresas portuguesas, por exemplo, há uma Design, que é uma empresa que trabalha na área de design industrial e aeronáutico na componente civil, que participa agora num projeto do European Defence Fund na área de defesa. Portanto, de certa forma, foi uma entrada numa área, um setor novo. Portanto, já houve essa mobilização nos últimos anos. Claro, então é mais um passo para as empresas nacionais? É só isso? Não é só isso, porque de certa forma agora temos aqui um game changer muito grande no processo de contratação. Ou seja, nós falamos muitas vezes quanto é que o Portugal gasta em PIB em defesa, não é? E estamos tipicamente a falar nos 1.2, agora 1.5. A execução do LPM era tipicamente na ordem dos 60% a 70%, o ano passado já foi de 100%. Portanto, começam a haver mudanças muito fortes no sentido de como é que é a postura europeia. Ou seja, há realmente uma mudança de pensamento, uma mudança estratégica. A questão de haver investimento em defesa que não cai nas regras do déficit é muito importante. Portanto, há aqui um game changer. Portanto, eu acho que vai haver uma aposta mais forte. Mas eu quero dizer é que as empresas já começaram a olhar para este setor antes. Por isso é que nós temos, em plena guerra, empresa como a Tekever a exportar para a Ucrânia, outras empresas portuguesas a exportarem para a área de defesa. É certo, ou seja, na verdade o caminho daquilo que é produzido em Portugal tem sido a exportação. Qual é que é a avaliação que faz
das Forças Armadas em Portugal e do estado em que se encontra em matéria de equipamento? Ou seja, como é que qualifica a situação que existe neste momento? É uma pergunta muito interessante. Eu acho que as Forças Armadas estão neste momento a questionar tudo o que é os novos procedimentos e todo o novo conceito de guerra pós-Ucrânia. Temos que ver que, tipicamente no passado, as Forças Armadas e a própria LPM sofriam muito de quebra do investimento, ou seja, havia uma lei de programação militar bem definida e depois era muito difícil de executar a mesma, e por isso é que a lei de programação militar tinha execuções abaixo dos 100%. O que fez com que alguns meios das Forças Armadas se tornassem, se calhar, mais antigos do que o que deveriam ser, mas nós temos trabalhado muito com as Forças Armadas e as Forças Armadas têm uma grande visão do futuro. Na nova LPM, que foi aprovada em 2023, já faz um planeamento a 12 anos dos futuros investimentos, já com uma visão estratégica de novas tecnologias. E olhamos para a Marinha, tem-se equipado com um conjunto de novos navios e com novos projetos de novas fragatas até de 2030. Olhamos para a Força Aérea, com novos tipos de substituição do F-16 por um novo tipo de aeronave, poderá ser o F-35 ou outra aeronave. Vimos também um grande investimento na área de drones, vimos um investimento com a A29, que foi adquirido agora à Embraer em dezembro de 2024, e olhamos também para o Exército, para novos meios, não só na área de veículos blindados, modernização dos atuais veículos blindados para as novas exigências do cenário de guerra, nomeadamente, por exemplo, na área balística, moderna, não é? como em tudo o que é comando, control e intelligence. Portanto, é uma revolução, e aqui é muito importante. Há pouco falava, a gente no passado olhava para o espaço só como uma componente civil. O espaço hoje em dia é muito importante para os 3 ramos das Forças Armadas. E tudo isso com a participação portuguesa, ou seja, sabemos que temos participações do Estado português em empresas de defesa, não é? Mas também dos privados. Certo, ou seja, isso é um trabalho que nós temos feito, um grande esforço de coordenação com as Forças Armadas, não só durante o evento que nós organizamos anualmente, o AIDA Days, mas também trabalhando com os Centros de Investigação e Desenvolvimento das Forças Armadas e também com quem faz o Procura-me das Forças Armadas, que é ausculta em primeiro lugar o que é que já existe a nível nacional, o que é que a nível nacional poderemos vir a desenvolver e como é que poderemos ter um maior envolvimento das Forças Armadas com a indústria e com a indústria cada vez mais a fornecer as Forças Armadas. E, Rosário, deixa-me dizer que eu vejo muito mais essa ligação, essa articulação hoje do que vi há 15 anos atrás, claramente. O que é hoje? Hoje há um diálogo constante com a indústria. Este ano ou... Não, desde os últimos 6 anos temos vindo a progredir e eu cada vez mais vejo essa aproximação. E é muito importante, inclusive, a participação Os ciclos políticos não têm perturbado esse diálogo? Não, de maneira nenhuma. Os ciclos políticos têm passado e o diálogo tem continuado. Naturalmente, temos um novo ciclo político, podemos ter um novo Ministro da Defesa, mas nas Forças Armadas as pessoas continuam e com uma abertura enorme. E vimos isso é muito importante. Porquê? Porque cada vez mais conhecem o que é que a indústria está a fazer, cada vez mais reconhecem que há capacidade em Portugal que se calhar no passado podiam não ser tão reconhecida. E neste momento o que nós temos é que as empresas portuguesas, exportando na área de defesa, trabalhando com a Embraer, com a Airbus, trabalhando com o Rheinmetall, quer dizer, quanto é que nós exportamos? Diga? Quanto é que exportamos? É assim, na AED nós temos um valor de faturação global em 2023 na ordem dos 2,1 mil milhões de euros. Agora, é cada vez mais difícil distinguir o que é defesa e o que é aeronáutica. Eu vou dizer, por exemplo, a OGMA, um dos principais operadores nacionais a nível de manutenção e reparação de aeronaves, que se chama MRO, trabalha tanto no setor civil como militar, trabalha com a manutenção de aeronaves civis como com o C-130 que equipa a Força Aérea Portuguesa. Portanto, muitas vezes é-nos complicado distinguir o que é aeronáutica civil e o que é aeronáutica militar, tal como cada vez mais é difícil explicar o que é espaço civil e o que é espaço militar. Quando olhamos para o desenvolvimento da Força Aérea com algumas empresas portuguesas na área do Space Surveillance, portanto, detecção do espacial, é um projeto do Ministério da Defesa, mas que eram empresas com capacidade civil que tornaram para a utilização militar. Como é que distinguimos? Não distinguimos. Portanto, nós gostamos de ver o bolo dos 2,1 mil milhões de euros, 20 mil postos de trabalho, a crescer. Se estivesse a falar aqui há 2 anos, estávamos a falar em 1,6 mil milhões de euros. Portanto, 500 mil milhões de euros em 4 anos é bastante. Com tendência a subir, a própria OGMA fez recentemente um investimento para manutenção de motores, um investimento na ordem de 60 milhões de euros, que vai permitir duplicar a faturação da OGMA em 2 anos. Duplicar o número de funcionários da OGMA em 2 anos. É espetacular. Portanto, há uma aposta nacional em maior desenvolvimento de capacidades que tem estado a traduzir-nos em emprego. Por isso é que eu volto ao início. Para nós, o que é capital é realmente a mudança de perspectiva. E por isso é importante estar aqui hoje. Do público global,
do contribuinte dizer, olha, não é só despesa que está a entrar na defesa, há postos de trabalho que estão a ser criados. Há inclusive uma parceria que nós temos estado a acompanhar com o Ministério da Economia para não pensarmos só na defesa, no fornecimento às Forças Armadas, mas como é que pensamos no longo prazo, inclusive no dual use de tecnologias que são desenvolvidas nesse setor para outros setores. Não é despesa, é investimento. É investimento, sim. Mas o investimento que temos feito em Portugal ainda assim está muito abaixo daquilo que é o objetivo dos 2% da NATO. Vamos chegar lá, pelo menos temos a promessa do atual Executivo de que iria antecipar aqui as metas. Vamos chegar lá, é preciso investir mais, não chega aos 2%. Eu prefiro dizer que temos que chegar lá bem. O que é que eu quero dizer chegar lá bem? Que não vamos lá fora e vamos de repente comprar navios, aeronaves, veículos de combate, sem auscultar a indústria portuguesa, sem auscultar o nosso sistema científico e tecnológico nacional. Ou seja, que as novas aquisições que sejam feitas, porque nós não vamos, por exemplo, desenvolver um novo combate, um novo caça de combate de quinta geração, mas quando essa aquisição for feita, e nós temos estado a falar com o fornecedor do F-35, por exemplo, com o Lockheed Martin, sobre como é que a indústria portuguesa poderá utilizar o F-35 para subir um patamar na cadeia de valor. Como é que a indústria portuguesa poderá desenvolver novas capacidades, novos produtos, criar uma dinâmica na área de defesa que não tem hoje. Quando fazemos a aquisição ou modernização dos veículos blindados, que se olhe para o fornecedor e diga, meus senhores, existe em Portugal uma capacidade de a proteção balística ser fornecida por uma empresa portuguesa. Como é que podemos integrar esta empresa na vossa cadeia de valor? E para mim é olharmos para que o investimento que vai ser feito, que tenha de ser pensado não só do ponto de vista da defesa, porque os militares têm uma necessidade operacional, para amanhã, mas que a gente pense num valor económico, como é que a 4, 8, 12 anos temos valor também a entrar na nossa economia em Portugal. Esse Isso diálogo muito é importante. entre governos. Esse diálogo é entre governos e empresas, como é que funciona? Ou seja, para a necessidade dessas compras e desse chamar de atenção para aquilo Certo. que é feito em Portugal, não é? É uma pergunta interessante, Rosário. Vou desviar aqui um bocadinho, mas de um ponto muito importante, porque muitas vezes não se discute. Porquê é que se compra fora da Europa? 75% das compras europeias na área de defesa entre 2022 e 2023 foram feitas de fora da Europa. Os Estados Unidos, mas também a Coreia do Sul. Porquê é que foram feitas fora da Europa? Em primeiro lugar, razões políticas a nível de estratégia, que há pouco falei, que está-se a quebrar do outro lado do Atlântico, mas de uma estratégia política, de parceria política, muito importante. Pois há um mecanismo, muitas vezes, que existe nos Estados Unidos, que não existe na Europa. Eu próprio disse ao Guilherme Ferreira, CEO da Airbus, um dia, sobre isto. É mais fácil, muitas vezes, comprar equipamentos americanos, porque tem um processo do FMS, Foreign Military Sales, que, de certa forma, faz um pacote na compra de um produto, ou de um equipamento. Ou seja, o Estado português e a Força Aérea Portuguesa fala com o Estado americano e fala com a empresa americana que irá fornecer. E há um processo bem delineado em que, quando se compra-se o equipamento, compra-se a futura modernização, compra-se a formação, portanto é um package que está feito e que muitas vezes sai fora daquele desvio das prerrogativas europeias de contratação. Depois olha-se também para um ponto que tem sido muito falado, a disponibilidade dos equipamentos. Estão disponíveis? Não, porque nós, como desinvestimos muito na Europa, não há essa disponibilidade. O que se perde com que também haja aquela questão do desempenho-custo. Ok, se há menos produção, há menos desempenho, portanto há menos custo, o custo é superior e, portanto, temos que reabilitar toda esta indústria. Por isso é que este plano da Ursula von der Leyen é muito importante. Como é que vamos reanimar a indústria europeia? Não, porque ela também assume que a indústria europeia de defesa é muito fragmentada e que os Estados trabalham muito para si, não é? É verdade. E aquilo que se pretende agora é que haja mais ligação em termos nacionais e que haja aqui, eventualmente, oportunidades de aquisição até ao nível europeu, não é? É verdade, Rosário. Eu costumo dizer que cá temos 27 defesas, na realidade. Porquê? Porque a decisão, embora tenhamos este plano de rearmar a Europa, as decisões no final estão nas capitais. A Europa não compra, quem compra é Lisboa, é Madrid, é Paris e tudo mais. Portanto, temos de ter um pensamento europeu que muitas vezes não temos, porque os países quando pensam na área da defesa, tipicamente pensam na sua soberania nacional, ou na sua resiliência nacional, não pensam ainda num pensamento europeu. É muito mais fácil à China, aos Estados Unidos, à Rússia pensarem num pensamento global que nós não pensamos, não é? Portanto, essa dinâmica é algo que nós temos que voltar a ter, que a União Europeia, quando foi formada, foi mais uma união económica,
económica. Era CE, não era? União económica e não tanto defesa. Portanto, temos que repensar como é que é essa metodologia de um pensamento europeu. Se calhar, às vezes, precisamos destes terremotos estratégicos e políticos, não é? Para repensarmos. Mas E isso temos seria essa bom para oportunidade. Portugal, certo? Eu vou-lhe dizer novamente, Rosário, e há pouco dizia, eu acho que é bom para Portugal se nós pensarmos de uma forma coordenada. Envolver a indústria, o sistema científico e tecnológico, as Forças Armadas, o Governo, a economia, o Ministério da Economia. O Ministério da Economia, inclusive, tem um programa Avançar a Economia Portuguesa. A medida 30 é exatamente sobre a economia de defesa em Portugal. Envolver, inclusive, a ciência e a própria educação, porque temos que ir à base que competências é que nós queremos para o futuro. E temos que, um dos trabalhos que a AIDE também faz é ir às próprias escolas secundárias e dizer, existe um mercado na área de defesa. Há poucos dias falava com uma pessoa que trabalha na parte fabril da indústria aeronáutica, que me dizia que as pessoas no chão de fábrica, especialistas, ganhavam mais do que os engenheiros. Mas Mas quem está muitas vezes na escola, os pais não sabem isso, portanto temos que informar sobre essa informação, sobre esses dados. Mas explique-me o seguinte, o que é que vocês em concreto precisam do governo? É uma pergunta com muitas respostas, mas eu vou-lhe dizer. Mas muito objetiva. É muito objetiva, sim, mas temos que ter essa coordenação. Ou seja, vou ponto a ponto. Defesa. Existe uma lei de programação militar e quando nós falamos em 2% de defesa, porque é que quando a NATO exige 2% de investimento do GDP em defesa, há um ponto muito importante. Desses 2%, 20% tem que ser em novos investimentos, em modernização. Muitas vezes nós pensamos 2% em tudo. Não. 20% é para modernização. Portanto, sai fora a componente salarial, sai fora outras componentes. O diálogo com o Ministério da Defesa existe uma lei de programação militar que define os investimentos portugueses a 12 anos. Como é que a indústria pode se capacitar para ter um posicionamento mais à frente nesses fornecimentos que são necessários pelas Forças Armadas? Já existe um planeamento. Como é que nós podemos alinhar a indústria portuguesa para fornecer nesses futuros desenvolvimentos? Portanto, o diálogo com o Ministério da Defesa é muito importante para o Ministério da Defesa nos dar as respostas, dizer, a 4 anos vai acontecer isto, a 8 anos vai acontecer isto, e novamente, por isso é que há pouco mencionava, investimentos a longo prazo são muito importantes do ponto de vista da indústria. Ponto 1. Ministério da Economia. Tipicamente, a Ministério da Defesa olha para mais curto prazo, tem estas necessidades de adquisição. Nós temos que falar com o Ministério da Economia a dizer assim, em futuras adquisições mais à frente, como é que nós podemos posicionar a indústria portuguesa, porque vai haver necessidade de investimentos. A indústria portuguesa é pequena, da importância do cluster, muito fragmentada, pulverizada por pequenas e médias empresas. Como é que juntamos estas empresas num todo e dão resposta a um desafio de 100 mil milhões de euros? Como é que vamos a juntar e como é que as colocamos a trabalhar? E aí temos que pôr a economia também a trabalhar connosco, para um pensamento mais a médio prazo. E por isso é que o programa Avançar Portugal na área da economia é muito importante, porque olha para a economia de defesa e não para as adquisições na defesa. Portanto, olha como é que nós conseguimos incluir, há pouco mencionava, as empresas portuguesas na cadeia de desenvolvimento. Para além de, como eu também quero referir, criarmos em Portugal os nossos próprios integradores finais. Ciência. Porque estamos a trabalhar em novas tecnologias. Portanto, a área espacial está no edge de investigação espacial. Como é que conseguimos desenvolver novas tecnologias, utilização, por exemplo, de comunicações quânticas na área de defesa? Como é que o ciber é aqui colocado? Como é que a inteligência artificial... Ou seja, vocês o que precisam então é de orientação e de perceber a estratégia do governo, é isso? Que a estratégia do governo, e nós temos criado um roteiro para a aeronáutica, estamos a criar uma visão para a indústria espacial e criamos um position paper na área de defesa. E passámos esse posicionamento para o governo, a dizer, esta é a nossa posição, isto é como achamos que deve ser feito. E, portanto, não queremos impor nada. Queremos dialogar com as pessoas no governo, e temos feito. Temos abertura total no Ministério da Ciência, no Ministério da Educação, no Ministério da Economia, no Ministério da Defesa, abertura total. Esta é a nossa posição. Porque, Rosário, eu acho que melhor do a AID conhece muito bem o nosso tecido industrial e o nosso sistema científico e tecnológico. É muito importante. É impossível os decisores políticos, há pouco mencionava, temos rotações nos decisores políticos, portanto, a pessoa que chega não conhece tudo. Portanto, se a gente conseguir informar, as decisões são tomadas com uma base de conhecimento superior ao que poderá ter. E deixe-me dizer que é um ponto muito importante que eu acho que é importante também quando nós falamos nos nossos position papers. Nós estamos a falar neste momento muito na área de defesa, mas não nos podemos esquecer de todo o roteiro, toda a transição verde. E eu gosto muito de sublinhar que
a Rússia neste momento tem uma grande base de venda, um grande leverage na Rússia é com base em combustíveis fósseis. Portanto, a Europa não pode abandonar a transição verde. E o nosso roteiro para a aeronáutica olha exatamente para a transição verde. Como é que a área de sustentabilidade pode ser imposta na área do setor aeronáutico, mas deve ser estendida a outros setores. Portanto, é muito importante olharmos aqui na componente de ciência e educação também Como uma mais-valia. Como uma mais-valia, exatamente. O José estava a dizer que querem mais diálogo com o governo, mas também querem mais peso do Estado no investimento na indústria da defesa. É essencial que o Estado dê este sinal para arrastar consigo o investimento privado. Sim, eu acho que temos aqui vários desafios em Portugal que temos que enfrentar em breve. Muitas vezes temos logo um de base que é a contratação pública. Muitas vezes em Portugal é difícil contratar, ou seja, o Estado pode querer, vou ao mercado buscar estes equipamentos, depois temos um processo de contratação que demora anos. A elaboração de caderno de encargos demora anos, um concurso é lançado, depois quem perde coloca tudo nos advogados, andamos ali e temos durante anos e temos neste momento um risco. Que é, será que o sistema não se vai tornar obsoleto ao final de 4, 5 anos? Portanto, a contratação pública que tem que ser mais ágil. Portanto, isso é um desafio para o próprio Governo e nós criámos um grupo de trabalho, inclusive junto com o Ministério da Defesa e com a IDD, para como é que a contratação pública pode ser mais ágil. A própria ANI definiu, entretanto, um processo de contratação por inovação. Como é que fazemos a contratação por inovação no setor da defesa, aeronáutica e espaço também. É muito interessante. Que vou, inclusive, agora recentemente à criação de uma chamada entre Portugal e o Canadá para desenvolvimento de tecnologias no setor aeronáutico e espacial de uma forma mais rápida entre estes dois países. Outro desafio é o maior determinismo nas contratações. Uma vez que a contratação pública funciona mal, muitas vezes nós esperamos que as contratações sejam feitas de acordo com a própria lei de programação militar em 2024, em 2025, em 2026 e tem tendência a deslizar. Eu próprio referi-se à Comissão Permanente de Defesa na Assembleia da República, que era um problema para a indústria, investia. Parceiros internacionais olhavam para o mercado português com interesse, falavam com a AED para criar parcerias com as empresas portuguesas e depois aquele concurso, aquela adquisição demorava 4, 5, 6 anos, ou nem sequer acontecia depois. Portanto, esses mecanismos de contratação são muito importantes para dar solidez ao mercado. Pois há um desafio grande também, que é pensarmos no gov-to-gov, no governo a governo, como é que nós agilizamos com outros governos contratações. Tivemos o Presidente Macron na semana passada aqui em Portugal a promover a adquisição de drones. Do sistema César, portanto, do sistema de artilharia francês, com uma parceria com Portugal na área dos drones. Portanto, cada vez mais esses elementos são interessantes, podem ser mais ágeis. Portanto, por isso é que é muito importante esta mobilização de contratação europeia de uma forma gov-to-gov. Aliás, o próprio EDIS, portanto, European Defence Industrial Strategy, define que devemos ambicionar em 2030 50% das compras na área de defesa já sejam feitas dentro da Europa. Ainda há pouco dizia 75%. Temos ter que acelerar esse prazo, se calhar, Temos ter que acelerar esse prazo. Mas volto a dizer, a decisão está nas capitais. Portanto, as capitais, como há pouco mencionava, é muito importante que os governos estejam disponíveis realmente para tomar várias medidas. Não é só vamos fazer isto, é a contratação pública, maior determinismo, maior... Essas dificuldades estão a senti-las também no PRR ou não? O PRR, vou dizer, o PRR português neste setor, eu acho que é formidável. Estamos a desenvolver uma aeronave, o US 222, tem uma grande parceria com a Força Aérea, que poderá ser o primeiro cliente, uma aeronave que transporte 19 pessoas, 2 toneladas de carga, turboprop, não pressurizada, mas inovadoríssima, e muito inovadora. Estamos a desenvolver um drone de 600 kg que poderá voar durante 24 horas. Desenvolvemos já satélites, o primeiro satélite comercial português já vem com base no projeto PRR. Estamos a desenvolver cerca de 28 satélites para a observação da Terra que vão integrar a constelação atlântica. E porquê é que é importante o PRR? Porque todos estes projetos estão integrados no desenvolvimento de integradores finais portugueses, ou seja, empresas portuguesas que vão ter uma cadeia de fornecimento desenvolvida com outras empresas portuguesas e que vão não só vender em Portugal, como vão vender lá fora. E isto é muito importante para mim, que é o centro de decisão estar em Portugal, o desafio destes projetos estar em Portugal, atraímos pessoas do estrangeiro para trabalhar em Portugal porque
as pessoas mais novas, naturalmente, o salário é uma componente importante, mas a componente do desafio do projeto é muito importante também. Portanto, esse desafio desse projeto, o desafio de projetos novos, pode ser um galvanizar de pessoas voltarem E a não Portugal tem para havido trabalhar. problemas de prazos, nem de cumprimento Não. Tem corrido... Tem corrido bem? Não, eu acho que tem corrido muito bem. Os nossos projetos estão a correr muito bem. Portanto, um dos satélites já foi lançado para o espaço agora em janeiro passado. Os projetos têm tido um cumprimento de acordo com o expectável e são projetos com desafios enormes. Não é? Desenvolver uma aeronave pela primeira vez em Portugal é um desafio enorme. Desenvolver um drone de 600 kg, quando até agora só se desenvolve 150 kg, é um desafio enorme. Mas atenção, isto só é possível porque houve uma capacitação das indústrias portuguesas nos últimos anos, não só com base em competências desenvolvidas nas universidades, não só no envolvimento das indústrias portuguesas na Europa, mas também em projetos de defesa, e é importante referir isto, em projetos de defesa na área da cooperação industrial. Nós tivemos um projeto de desenvolvimento do KC-390 que envolveu um conjunto de entidades nacionais, o SEI, a Optimal, a OGMA, Ricardo e Barbosa, que se capacitaram para desenvolver para a Embraer produto, neste caso, estruturas aeronáuticas. Esse conhecimento foi adquirido nas empresas portuguesas e neste momento pode ser usado nos projetos PRR. No passado já tivemos uma parceria com o Lockheed Martin, há 15 anos atrás, na altura da modernização do P3, em que desenvolveu um drone. Portanto, estamos a falar de 2010, que voou, já desenvolvendo capacidades nacionais que mais tarde levaram outras empresas que estavam envolvidas, inclusive a própria Tequevra e outras, a usarem esse conhecimento para novos produtos. Então, digamos que temos uma boa base, temos um bom setor que, na verdade, está preparado e está disponível para fazer aumentar esta percentagem do PIB. Claramente, sim. Agora, desafios, há pouco mencionava desafios, temos aqui outro desafio, que é a atração de recursos humanos para esta área. Tem sido um desafio enorme. Nós sabemos Mas que... se existirem postos de trabalho adequados à qualificação... Exatamente isso. É exatamente vai atrair tê-los, não é? os mais novos, não só pelo salário, uma referência que a AST tem a nível europeu, portanto a nossa congênere europeia, os salários neste setor são 43% mais elevados do que em setores semelhantes. Portanto, é bastante interessante. Do 1 milhão de postos de trabalho que este setor gera a nível europeu, gera a partir daqui outros 3 milhões de postos de trabalho indiretos. Portanto, é um setor trator na indústria europeia, bastante importante. E queremos que o mesmo aconteça em Portugal. Portanto, passamos destes 20 mil postos de trabalho para 30 mil postos de trabalho nos próximos anos. Agora temos, como há pouco mencionava, temos de ter um conjunto de medidas a decorrerem para termos este novo pensamento que em Portugal cria-se emprego neste setor. Já se cria, muitas vezes as pessoas não o conhecem, portanto a importância deste programa é mesmo para que esta Conversa Capital sublinhe que já existe esse setor, mas que tem o potencial para crescer e portanto é muito importante este triângulo Forças Armadas, a indústria e o governo. Sendo que neste momento que é estratégico, é crucial para a Europa, o facto de Portugal se preparar para uma queda do governo e novas eleições, isso vai ter, do seu ponto de vista, impactos? Pode atrasar o processo ou não? Eu espero que não. Naturalmente, temos sempre aqui, o governo vai continuar em funções, teremos um novo governo. Como nós temos-nos posicionado já através de documentação, seja position papers, seja roteiros, seja uma visão dos setores, essa informação que temos passado sempre para os novos governos. Portanto, a nossa estratégia não pode estar dependente. Eu acho que a grande diferença da AED, sendo um cluster, é criar dinâmicas, estratégias de cooperação a longo prazo que sejam agnósticas ao governo, que vão muito para além do governo. Não podemos estar à espera disso. Naturalmente, o envolvimento do governo é importantíssimo, mas tão importante como o governo. A indústria, o Centro Científico e Tecnológico, portanto, um agregado. E quando há um novo governo surge, nós dizemos esta estratégia está a funcionar, estamos a criar estes postos de trabalho, as empresas estão a crescer. Nós temos tido um crescimento em média de 14% ao ano desde 2012. Quase que há aqui uma entrada quando a Embraer chegou a Portugal, criou-se capacidade no IFP, portanto no Instituto de Formação de Emprego e Formação Profissional, que galvanizou muitas indústrias a atrair novas indústrias do setor aeronáutico para Portugal, Mecachrome, Lawak, hoje em dia Airbus e outras, e na área espacial também imensas empresas estrangeiras que vieram investir em Portugal, tal como as de DNA portuguesas investiram mais. Portanto temos de criar esta dinâmica que vai muito para além dos governos. Estamos a olhar para um crescimento desde 2012, em que já passámos por algumas crises, já passámos por um Covid. Durante o Covid,
não houve uma empresa que tivesse saído do Cluster ID. Muito pelo contrário, tivemos novas empresas. Foi um esforço enorme em que conseguimos galvanizar e envolver tudo isto. Deixe-me dizer que nós temos um ponto estratégico que nós decidimos com os nossos associados, que tem 4 pilares. Regulamentação, por tudo o que fazemos aqui, eu referi no outro dia, tudo o que nós fazemos aqui tem que ser regulado e certificado. Portanto, nada é feito ad hoc. A regulamentação é um dos pilares importantes. O outro é realmente a questão das competências, criação de recursos humanos qualificados. Depois temos a parte da componente mais de inovação, como é que criamos novos produtos e como é que colocamos o setor, não só a ser dinâmico, mas a cooperar e trabalhar em conjunto. Importante, porque nós temos projetos, por exemplo, desenvolvemos um drone elétrico de take-off, portanto, partida e chegada na parte vertical, envolvendo 12 parceiros, 12 milhões de euros. Portanto, uma empresa não teria essa capacidade, 12 empresas já tiveram essa capacidade. E, por fim, muito importante, como é que colocamos o que nós estamos a fazer no mercado? Eu acho que isso é importantíssimo. Podemos desenvolver os melhores produtos, se não os sabemos colocar no mercado é complicado. Claro. Daí a parceria que nós muitas vezes que temos tido também com a própria IDD, que é como é que vamos para grandes certames internacionais, seja de aeronáutica, seja de defesa, seja de manutenção, seja de espaço. Temos uma presença, uma bandeira portuguesa, e porque, deixa-me dizer, a bandeira portuguesa no passado era um PowerPoint, Rosário. Hoje em dia não é um PowerPoint, é equipamentos. Nós temos já aeronaves, temos já em exposição os equipamentos reais, que são showstoppers. As pessoas vão passar e dizem, isto está a ser feito em Portugal. E a propósito disso, diga-me uma coisa, neste novo enquadramento em que efetivamente a dependência dos Estados Unidos necessariamente tem que ser menor, qual é a vantagem de Portugal? Ou seja, qual é que pode ser o nosso contributo nesse contexto europeu? É uma pergunta interessante e enorme, porque estávamos num dia de conversa. Então vamos tentar sim, vamos tentar sincronizar. e- Quais são os added values de Portugal? Eu gosto muito de dizer o que é o nosso sweet spot. Mas aquele que fará realmente do seu ponto de vista a diferença. Sim, o que é não que faz a Estamos diferença? a comparar com países com a área já muito mais desenvolvida, não é? Mas, Rosário, a experiência demonstra que o nível de investimento estrangeiro que nós temos tido em Portugal, nós realmente temos algo mais. E o que é que para mim que é algo que é? mais? A capacidade das empresas terem qualificado para este setor, a capacidade de qualificação dos recursos humanos. Há pouco me ensinei o IFP, capacidade de formar pessoas a trabalhar no setor aeronáutico, com um certificado para trabalhar no setor aeronáutico. É um valor acrescentado. Uma vez estava com o CEO de uma empresa que é a Mecacrom. E essa empresa, a Mecacrom, está sediada onde era a Embraer, hoje em dia é Aernova, em Évora. E o CEO diz, olha, eu não forneço esta empresa que está aqui ao nosso lado. Mas a capacidade do IFP formar pessoas em Évora para trabalhar na nossa empresa foi criada pela Embraer quando vieram para cá. E, portanto, usámos isto. E a Airbus, quando se decidiu sentir-se, também usou essa alavancagem. Há institutos em Portugal capacitados de formar pessoas neste setor. Depois temos outra questão muito importante para a Europa, que é a proximidade. Muitas empresas no setor aeronáutico estavam baseadas no Magreb e deslocalizaram, inclusive, para Portugal. O fator proximidade é muito importante. Fator cultural. E depois temos um ponto importante também, o fator das universidades serem de excelência. Quando eu tirei o curso de aeroespacial éramos 30, hoje em dia são 200 e tal alunos que saem de engenharia aeroespacial, mais todos os que saem de engenharia eletrotécnica, ciência de computadores e tudo mais. Portanto, temos um background muito forte e muito interessante nas nossas faculdades, e o facto é que, Rosário, quando eu terminei o curso, dos 30 alunos que terminaram, mais de 15 foram para fora. Nenhum voltou. Todos estão em grandes posições, seja na Agência Espacial Europeia, seja na Airbus, seja noutras multinacionais. O que quer dizer? Que nós, quando vamos lá para fora, somos bons e estamos ao melhor nível. Portanto, nada melhor que a nossa diáspora para as pessoas olharem se os portugueses que estão cá fora são bons, os portugueses que estão em Portugal também são bons, e temos tido esse investimento. O nosso crescimento tem sido não só do DNA português, mas também de grande investimento internacional. E é muito importante esse fator ser reconhecido. Portanto, esse é claramente um fator que pode distinguir que a indústria portuguesa cresça, floresça, novamente, muito importante, em coordenação com os stakeholders, Forças Armadas e o Governo, e que sejamos diferenciadores. E agora é um ponto importante. Não deveremos apostar em tudo. Devemos saber apostar em áreas que consideremos críticas. Eu gosto muito de olhando o conceito de guerra, a guerra 5.0. O que é realmente tecnologicamente avançado, que possa trazer realmente valor acrescentado para Portugal, e que esse valor acrescentado seja traduzido em postos de trabalho com elevada qualificação. E no contexto europeu também. Um no valor contexto acrescentado europeu, no contexto europeu. Sim. A Europa fala aqui de pelo menos 35% dos contratos públicos no setor da defesa que sejam realizados até 2030
contra 18% em 2022. É uma meta, do seu ponto de vista, que é possível de atingir? Ou tem que ser até superada? Não, eu vou dizer, ou poderá ser superada, volto a dizer o que eu dizia no início, tem que ser um mindset das capitais tomarem essa decisão. Porque nós temos arrastado, vamos lá ver, o target, o KPI dos 2% foi definido pelos Estados-membros, pelos Estados que integram a NATO. E não cumpriram até agora. Portanto, tem que haver um mindset que é realmente importante investir em defesa. Portugal também não cumpriu, não é? Exatamente. Não é só Portugal, Espanha, Itália, certo, vários países. Temos mas mais do que investir, os 2%, que a gente os invista bem. Porque usarmos 2% e depois é uma despesa em que não temos criação de postos de trabalho em Portugal, eu prefiro não usar os 2%. Não, por isso é que diz que é preciso definir em concreto aquilo que se pretende fazer e ser diferenciador, não é? Exatamente. E por isso é que nós criamos o nosso position paper na área da defesa, exatamente como é que nós vimos a industrialização da defesa em Portugal, como é que podemos capacitar a indústria portuguesa, como é que podemos realmente nos posicionar nas cadeias de valor internacionais. E é um misto, volto a dizer, portanto, criação de integradores nacionais, ponto importante, mas também posicionamento das empresas portuguesas, nosso sistema científico e tecnológico, nas grandes cadeias de fornecimento internacionais. Porque a Europa vai ter que perceber que não vamos desenvolver tudo. Como é que a gente se vai articular? Não pensemos em 17 defesas, que se pense numa defesa integrada. É importante uma mensagem que eu gostaria de deixar, que é quando nós adquirimos um produto europeu, que seja um produto europeu e que não seja de um só país, que exista uma cadeia de valor europeia. É muito importante isso. Há pouco falávamos da nova centralidade de Portugal neste domínio e relativamente ao espaço, quão importante é Portugal e pode ser Portugal na estratégia, nomeadamente na estratégia europeia aeroespacial. É muito, muito interessante. Eu comecei a trabalhar no espaço em 1999, 2000. Ainda Portugal estava a integrar a Agência Espacial Europeia e havia uma evolução enorme no espaço. Quase que em 2004 teve que ser criada o que se designou na altura Portuguese Task Force. Portanto, não havia empresas portuguesas interessadas em trabalhar em espaço. Entretanto, fomos evoluindo, passámos do conhecimento de quais investigação e desenvolvimento para fornecer outros fornecedores. Há um ponto muito importante que é a criação da Agência Portuguesa para o Espaço, a PT Space, a criação da Lei Portuguesa para o Espaço, a definição de toda uma estratégia para o espaço. Acho que, e estamos neste momento quase no espaço 3.0, que é as empresas portuguesas já trabalham em produtos agregados de espaço. Temos um satélite que foi lançado para o espaço, temos desenvolvimento de novos satélites. Portanto, estamos eu vou dizer, há 20 anos atrás jamais pensava que nós estamos neste momento como estamos neste setor espacial. Qual é o nosso desafio? É realmente pensarmos não só o espaço no setor civil como no setor militar. Mas já agora o espaço é muito importante também para o setor militar, quando pensamos na questão que há pouco mencionei, da trajetória verde. Quando nós olhamos para as transições climáticas e para as alterações climáticas que enfrentamos, muitos dos KPIs, dos parâmetros que são medidos, são através do espaço. Portanto, é importantíssimo a capacidade espacial. Portugal está num posicionamento estratégico que temos o Atlântico à nossa frente. Nada melhor do que o espaço para fazermos uma monitorização do Atlântico. Daí o PRR, virado New Space, é muito virado para desenvolvimento de capacidades espaciais que sejam capazes de fazer monitorização. Mas o espaço em Portugal é muito mais do que isto. Temos empresas a desenvolver o coating, portanto, a proteção dos satélites. Eu gosto de dizer, e é verdade, hoje em dia, todas as missões espaciais da Agência Espacial Europeia levam algo de espaço desenvolvido em Portugal, seja da proteção do satélite, seja na área do Guidance, Navigation and Control, seja o magnetómetro. Portanto, temos um conjunto de empresas portuguesas não só a desenvolverem novos satélites, mas já envolvidas nas cadeias de fornecimento espaciais. E o ano passado vimos, penso que creio, 5 satélites portugueses a serem lançados para o espaço. Quer dizer, tenho estado muitas vezes com o professor Carvalho de Rodrigues. O passado tinha sido lançado na década de 90. De repente, o primeiro satélite português é só lançado, comercial, é só lançado o ano passado com um conjunto de outros satélites, não é? Portanto, estamos num momento único no espaço que não estávamos, e tem sido interessante ver na AED também o conjunto de empresas, pequenas e médias empresas que se juntam à AED, que trabalham no espaço em áreas niche e vão criando grande valor e que hoje em dia já têm um posicionamento, não digo estratosférico, mas um posicionamento muito de exportação. E inicialmente era quase, ok, vamos fazer o ID por ID e estamos a exportar produtos. Mas todo este investimento, nomeadamente na estratégia para o espaço, estamos a falar de empresas que necessitam de financiamento e conseguem obter esse financiamento sem serem estes fundos públicos. Existem fundos privados disponíveis para investir nessa nova fronteira e depois, obviamente, na defesa.
Eu acho que é um misto. Na minha opinião, é sempre um misto. Os financiamentos públicos, eu não chamo de financiamento, é quase um trigger, um boost para o setor. Porquê? Porque as empresas usam o dinheiro não é para fazer adeus, é muitas vezes para criar novos produtos. E o espaço é um setor muito institucionalizado. O New Space, o conceito de New Space começa agora a aparecer em que é mais fácil colocar satélites no espaço hoje do que era há 5 anos atrás. E eu Musk tem que dar o papel ao senhor na questão da criação da empresa que está a fazer todos os lançamentos para o espaço, a SpaceX. Agora, há novamente um ponto que há pouco referi. Quando nós estamos a falar a longo prazo, claro que o setor privado tem interesse em investir na área espacial. Agora temos é que ter um pensamento a longo prazo de como é que os satélites ou as tecnologias espaciais vão ser colocados no espaço. O grande desafio é realmente termos não só um planeamento de espaço através da PT Space, mas a própria indústria pensa no espaço como algo que vai ter retorno a médio e longo prazo. O Ivo da Usospace mencionava no lançamento do seu satélite comercial que a faturação da Usospace naquele desenvolvimento, portanto, de satélites para monitorização marítima, que se chama Satellite AES, a faturação da sua empresa poderia quadriplicar. Portanto, naturalmente, se houver necessidade de investimento privado, olham para isso como um investimento sustentável. Mas há muito capital de risco também aqui, não é? Eu não diria, eu vou dizer, o capital de risco. Eu vou dizer, não respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que se há setor estável é o setor espacial. Os satélites vão para o espaço, ficam lá durante anos, temos um mercado em crescimento, todos nós cada vez mais dependemos, aliás, nós quando estamos no nosso carro, o Waze depende do espaço. Mas olhamos para transições energéticas. A banca é muito conservadora no apoio à inovação, não é? Por exemplo. A banca é conservadora. Aliás, a banca era muito conservadora em relação ao setor da defesa. Se o setor da defesa tinha uma dificuldade enorme em alavancar-se junto da banca porque ninguém queria estar associado à defesa. E há neste momento uma mudança de paradigma, não é? O próprio European Investment Bank está a colocar fundos na área da defesa. Portanto, há toda a mudança de paradigma da defesa que leva o setor aeronáutico e espacial novamente atrás. Portanto, eu olho para isto com uma maior facilidade. E novamente, eu acho que o investimento privado, e por isso há pouco também falava da orientação que o Ministério da Defesa na LPM, o investimento privado, se tiver retorno a médio e longo prazo, se houver decisões a longo prazo, que vamos por esta direção, daí a questão da nossa articulação com os atores políticos ser muito importante. Qual é o caminho que vamos ter a longo prazo? Portanto, essa ligação é muito importante, essa articulação é muito importante para que as empresas se sintam confortáveis em investir nestas áreas. Se olhamos para o PRR, as empresas estão a fazer um grande investimento, as empresas não são pagas a 100%, são pagas a 50%, muitas delas, não é? Portanto, tem que ter um plano estratégico para aquele drone de 650 kg que vai estar a voar dentro de 2 anos, onde é que ele vai estar e quais são os potenciais clientes. A propósito do PRR, há a indicação agora que também foi dada pela União Europeia para uma redistribuição dos fundos para projetos de defesa, sim, provenientes do PRR e da política de coesão. Portanto, na verdade, imagino que haja expectativa no setor com a chegada desse dinheiro, ou não? É verdade, Rosário. Por acaso é um ponto importante. Assim que eu ouvi as notícias desta semana vindas da Comissão, eu pensei logo, uau, será que é possível transformar o PT 2030, que hoje está proibido de trabalhar na área de defesa, num mecanismo de defesa, que após o PRR, onde nós temos investimentos civis, mas que podem ter utilização na área de defesa, por exemplo, a aeronave US 222, que tem aparecendo inclusive com a própria Força Aérea e as próprias Forças Armadas, a Marinha e o Exército têm seguido os PRRs, como é que nós podemos, de certa forma, usar estes novos mecanismos para potenciar o setor da defesa. E eu digo o PT 2030 porque é muito importante que nós temos um mecanismo neste momento europeu de financiamento para projetos de investigação e desenvolvimento na área de defesa. Só que o EDF é tipicamente tem sido dominado pelos o que nós chamamos de suspeitos do costume, os grandes players europeus, e portanto tipicamente as empresas portuguesas têm participado nestes projetos, mas com participações pequenas e muitas vezes não estratégicas. Temos um projeto em que foi liderado realmente por uma entidade portuguesa, mas todos os outros têm sido participações pequenas, caso a caso. O PT 2030 permite que se defina uma estratégia nacional na área de investimento, na área do ID, e se for defesa, melhor ainda.
Nós temos sucesso enorme no PT 2020 anterior, por exemplo, com o projeto FlyPT, desenvolvimento de um drone de mobilidade aérea urbana e elétrica, que pode inclusive ser usado na defesa, mas o foco era claramente civil. Se nós conseguimos ter um foco mais militar... Assumir, exatamente, é excelente. É, novamente, tal como há pouco disse, um game changer neste setor, porque pode permitir que as empresas nacionais tenham uma estratégia nacional, com uma supply chain nacional que não esteja dependente de uma estratégia só europeia. Mas vocês ainda não tiveram nenhum contacto por parte do Governo na sequência deste novo alinhamento europeu, digamos assim, no sentido de perceber o que é que efetivamente vai acontecer em Portugal? Não, até porque as decisões finais até foram tomadas em Bruxelas, onde houve aquele alinhamento. É verdade, mas poderia Hungria, haver uma Mirinal. auscultação ou tentar, enfim, porque já se adivinhava o que é que ia acontecer. Rosário, eu vou-lhe dizer, nós, por isso é que eu volto a sublinhar a importância do nosso position paper, literalmente que foi passado para o Ministério da Defesa e também foi explanado para o Ministério da Economia. Eu acho que é muito importante a questão da economia na defesa. E, novamente, repito, medida 30 do Programa Avançar Portugal para a economia é importantíssima. E, portanto, tudo o que está a ser feito está a ser, já temos falado com o Ministério da Economia e com o Ministério da Defesa. Eu acho que começa a acontecer tudo muito mais rápido. E há coisas novas, não é? E há coisas novas. E há uma abordagem aqui completamente diferente da própria União Europeia, no sentido de dizer avancem, não é? Avancem e temos que avançar rapidamente. Não é? Exatamente. Para mim é que é algo que quando estamos a falar ali de investir em defesa sem violar as regras fiscais é um fator importantíssimo, não é? Mas é importantíssimo, estamos a olhar para 4 anos, nós temos que olhar para 8 anos. Nós temos que criamos aqui um vácuo com esta perda de parceria estratégica com os Estados Unidos. Portanto, temos aqui um espaço que tem que ser preenchido, não é? Mas não podemos, de repente, agora vivemos em 4 anos, de certa forma, criar uma estratégia abrupta. Não, temos que ter uma estratégia a 8 anos, porque as regras podem mudar. E, portanto, nós temos que... Mas a capacidade da Europa neste momento está esgotada ou não? E qual é que é a nossa dependência dos Estados Unidos? Enfim, qual é que é a sua avaliação? É sim, é uma pergunta interessante. Se olharmos, por exemplo, a nível de caças, nós neste momento na Europa não existe um caça quinta geração. A Europa já está a trabalhar no caça sexta geração, em que tem 2 programas paralelos, um programa do FK gerido pelo Airbus e outro programa gerido pela Leonardo de Itália. Na área de blindados, a Rheinmetall domina o setor, não é? Portanto, é caso a caso. Mas na área depois marítima temos grandes construtores, como não por exemplo há, a Raman. ou seja, que realmente não há produção também, né? Em alguns Sim, países está esgotada, também não há matéria-prima, também vamos comprar aos Estados Unidos. Temos que ir um pouco atrás. Houve algum desinvestimento. Há pouco mencionei nessas questões, porque é que nós fomos porque é que desinvestimos? Tínhamos uma máquina de guerra feita nos Estados Unidos que tornava o preço versus a performance muito atrativo. E por isso é que eu, muitas vezes também reforço junto às Forças Armadas a redução das adquisições de defesas, que não seja feita em organismos como a NATO, que muitas vezes olha para o preço final como o mais barato, mas sim para o valor económico. Ou seja, quando nós estamos a adquirir um produto, que não se olha só para o preço mais baixo, mas qual o valor agregado desse produto? Ou seja, vamos comprar um equipamento de defesa. O equipamento de defesa desenvolvido em Portugal custa 10, desenvolvido no estrangeiro custa 5. Mas o equipamento de defesa que custa 10 em Portugal vai criar postos de trabalho, vai criar capacidades nas empresas portuguesas, vai possibilitar mais à frente essa empresa concorrer com empresas estrangeiras. Portanto, temos que ver isto no valor económico, novamente, por isso é que é importante pensarmos isto no valor económico. Os Estados Unidos, como criaram uma máquina mais eficiente do que a Europa, porque a Europa desinvestiu e pôs, entre aspas, peço desculpa a palavra, a jeito, porque ficou muito dependente dos Estados Unidos, naturalmente é mais fácil aos Estados Unidos pôr um produto melhor, a um preço mais barato, e portanto a Europa agora vai ter que correr atrás do prejuízo. E a tomada destas decisões da Comissão Europeia, do Ursula von der Leyen, é muito importante, e do António Costa, já agora também referi aqui, um papel muito importante que tem a mobilizar os Estados-membros para aceitarem estes desafios, não é? Porque quando olhamos para os 600 mil milhões, 650 mil milhões, vêm das capitais, vêm do investimento dos Estados, vêm de sobreendividamento, portanto, aumentarmos em 1,5% do GDP o investimento em defesa. Portanto, é um compromisso enorme que nós temos que estar preparados, que o contribuinte português tem que estar preparado e que tem que ter um payback que é realmente criarmos valor em Portugal e não olharmos só para isto para um investimento ou uma despesa. A questão do proteccionismo norte-americano, nomeadamente ao nível das tarifas, também vai ter consequências para a indústria ou não? Sim, eu acho que o proteccionismo, bem, é assim. Estou a pensar agora no caso da indústria em Portugal, ou seja, vamos sofrer com isso ou não? Tipicamente nós não temos exportado para os Estados Unidos na área de defesa, portanto diretamente não, mas em nem componentes, exportar.
Diga. Nem componentes, digamos assim. Nem não. componentes. Agora, a questão é, todos os dias a política americana tem vindo a mudar, não é? Eu acho que isso é o pior para os mercados e o pior para a economia e para a indústria, porque é 5%, é 10%, é 25%, depois de 25% passa para nada. Portanto, ficamos todos meio perdidos. É quase uma tempestade a acontecer em tempo real e nós sem sabermos o que é que podemos fazer, não é? Agora, tudo o que são agitações na economia preocupam os empresários. Nós, neste momento, exportamos pouco para os Estados Unidos, mas temos parcerias com empresas americanas. O Lockheed Martin tem estado a trabalhar connosco desde 2021. Olhamos cada vez mais para a Europa e o Programa Europeu de Estratégia Europeia de Defesa claramente diz 50% em 2030, 60% em 2035. Portanto, claramente olhamos para uma dinâmica europeia que não olhávamos até hoje. Mas para concluirmos, eu diria que esta situação, do seu ponto de vista, deve ser vista como uma oportunidade e não como enfim, algo mau, digamos assim. Ou seja, deve ser visto como uma oportunidade e poderá ser efetivamente uma oportunidade para a indústria nacional. É uma oportunidade, é um desafio para todo o nosso setor, é um desafio para o cluster e para os nossos membros. E eu digo desafio porque, mais do que oportunidade, desafio porque temos que nos fazer esta coordenação. Não podemos olhar para a oportunidade a passar por nós e depois já passou. Portanto, por isso é que eu disse no início, temos que ser ágeis, temos que ter uma resposta rápida e temos que ser ambiciosos. E muitas vezes, vou dizer, o nosso rotário aeronáutico, para os próximos 5 anos, até 2029, fala no investimento de 1.000 milhões de euros no setor aeronáutico. Nós temos que ser ambiciosos e no setor de defesa vamos ter que ser ambiciosos também, mas com conta, peso e medida. Portanto, e ainda ontem nós temos todos os meses comissões setoriais dos nossos associados nas 3 áreas, aeronáutica, espaço e defesa. Ainda ontem na Comissão Setorial de Defesa falávamos como é que vamos definir o nosso position paper de defesa, tendo por base todos os novos desenvolvimentos, não é da semana passada, desta semana, e que continua a acontecer. Por isso é que eu lhe perguntava se já estava a mexer no setor esta circunstância. Mas não é hoje, já começou há alguns anos o trabalho, porque senão não teríamos preparados. As empresas não podem ir ao mercado hoje buscar 20, 30 recursos. Tem que vir a crescer, até porque eles têm que estar com knowledge já incorporado. E estão preparados. E estamos preparados e prontos para o desafio. É uma oportunidade, mas é um desafio também. Muito bem, chegamos ao final e lançamos outro desafio, que é lançar umas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Cascais. Bom, Cascais é a terra onde eu nasci, onde eu vivo. Vivi um ano nos Estados Unidos, mas adoro viver em Cascais. Aliás, eu acho que passei a gostar mais de Cascais quando vivi um ano fora. E não sou só eu, a imensa gente gosta de Cascais. Estamos perto de Lisboa, estamos perto do mar, permite-nos estar um contacto muito próximo da natureza, que para mim é essencial. Para uma resposta um bocadinho mais breve, Lua. Lua para mim é um desafio, sabe porquê? Eu digo mal os elos. Leopardo 2. Bom, é um desafio para Portugal e uma oportunidade para a indústria portuguesa conseguirmos ser fornecedores das empresas que desenvolvem veículos blindados de rodas. Um exemplo, proteção balística. Forças Armadas. Também um enorme desafio, um enorme prazer em conseguir trabalhar com as Forças Armadas Portuguesas, ver nos militares uma enorme ambição de também trabalhar junto da indústria e, de certa forma, crescermos em conjunto. Nuno Melo. Uma personagem com conhecimento único e que tem o desafio de fazer crescer o setor da defesa em Portugal, embora agora tenhamos toda esta disrupção ao nível do governo, não é? Donald Trump. Bom, um game changer. Gouveia Mel. Uma pessoa com um pensamento muito interessante na área da defesa, que tomou decisões na Marinha, e eu penso que é importante as Forças Armadas que hoje em dia tomarem decisões, e têm vindo a tomar, e eu acho que foi mais uma pessoa que marcou a Marinha na tomada de várias decisões, nomeadamente na aquisição de vários navios. Tempos livres? Surf, yoga e, muito importante, estar com a família. Futebol? Sporting. Pai? Infelizmente o meu pai já faleceu, mas é uma personagem muito importante na minha vida, tal como a minha mãe. Saudade? Eu gosto mais de olhar para o futuro e não tanto para o passado. Ambição? Muita. Portugal? Certamente é a ambição de crescer Portugal e, portanto, daí eu e os meus colegas do Conselho de Administração da AED dedicarmos tanto tempo, sem ser remunerados, dedicarmos tanto tempo à AED, no sentido de fazer crescer Portugal e, de certa forma, deixarmos uma peça, uma polgada, uma footprint, uma pegada no futuro de Portugal neste setor da aeronáutica, espaço e defesa. José Neves, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da AED no site da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre esta hora, e claro, contamos consigo.